Nas últimas semanas, temos acompanhado uma crise poucas vezes vista em um órgão técnico de Estado, causada por Márcio Pockmann, presidente do IBGE indicado por Lula. E o motivo? Suposta interferência na produção de estatísticas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Queremos Peter e Laudelino numa live, escrito por Ciência e Liberdade, revisado por historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. Quem imaginaria que o governo do Lula, homem conhecido por sua inquestionável envergadura moral e não obstante, auto-apelidado de a alma mais honesta desse país, estaria envolvido com mentiras e manipulações. Chocando um total de 0 pessoas, o Janjo tratou de aparelhar todos os órgãos do governo, assim que assumiu a presidência do país pela 3ª vez. Isso não poderia deixar de incluir também órgãos considerados técnicos, como o IBGE, dos quais não se deveria esperar um alinhamento político-ideológico qualquer, mas sim uma abordagem séria e técnica. Mas estamos falando de Brasil e de um governo de um ex-condenado. O IBGE, sigla para Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um órgão vinculado ao governo federal, fundado em 1936 com a missão de produzir e disseminar informações essenciais sobre a realidade geográfica, demográfica, social e econômica do Brasil. O Instituto é, ou deveria ser, responsável pela coleta, análise e publicação de dados estatísticos em diversas áreas, como população, trabalho, saúde, educação, agricultura, indústria e meio ambiente. Entre suas principais atividades estão a realização de censos populacionais, como o Censo Demográfico, realizado a cada 10 anos, e pesquisas contínuas, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, e a Pesquisa de Orçamentos Familiares, POF. Além disso, o IBGE também é responsável pela produção de mapas, estudos geoespaciais e informações sobre o território nacional, como o Sistema Cartográfico Nacional. No conto de fadas vendido por políticos, onde políticas públicas são fundamentadas em dados e parâmetros técnicos, o IBGE deveria ser fundamental na formulação de políticas públicas em áreas como saúde, educação, transporte e infraestrutura, além de ser utilizado por empresas, pesquisadores e organizações nacionais e internacionais. Este órgão teria então um papel crucial na geração de informações confiáveis e objetivas, que orientariam o desenvolvimento do país e ajudariam na análise da evolução de diferentes setores da sociedade brasileira. Um órgão tão importante cujos dados têm relevância para a opinião pública não poderia estar nas mãos de qualquer um. E é aí que Márcio Pockmann entra na jogada. Indicado por Lula para garantir que apenas boas notícias viriam à tona, ele assume a presidência com a missão de embelezar os números. Desde então, a briga de Pockmann com os servidores tem se arrastado por várias semanas, com diversos indícios e acusações de pressões indevidas e até de fraudes, o que levanta sérias questões sobre a integridade da instituição. A repercussão do caso levou o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, a solicitar ao Tribunal de Contas da União, o TCU, que apure a possível gestão temerária de Márcio Pockmann à frente do IBGE e avalie seu afastamento cautelar da presidência do órgão. Segundo Marinho, a ideia é resgatar o IBGE e seus trabalhos de coleta de dados e pesquisas, além de proteger a credibilidade do IPCA, o principal índice de inflação do país. O senador alerta que a incapacidade de Pockmann em resolver o impasse com servidores e diretores pode comprometer a integridade das pesquisas realizadas. O conflito se arrasta desde setembro, quando os servidores denunciaram a falta de diálogo da presidência, especialmente em relação à criação da Fundação IBGE+, uma entidade público-privada que, segundo os trabalhadores, foi estabelecida de forma sigilosa e sem consulta à categoria. A fundação, que permite captar recursos de estatais e bancos públicos, foi apelidada de IBGE Paralelo pelos servidores, que temem que isso leve à perda da autonomia e credibilidade do Instituto. Pockmann defendeu a fundação, alegando que ela é uma tentativa de captar recursos para o órgão, mas a iniciativa não tem convencido os servidores. Paulo Lindsay, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas Federais de Geografia e Estatística, ACBGE, afirmou que caso o orçamento não seja suficiente, Pockmann deveria buscar mais recursos diretamente com o presidente da República ou o parlamento, e não recorrer a fontes privadas. Porém, ao contrário do que pensam os funsas do IBGE, o problema parece ter pouca relação com a natureza privada da fonte de financiamento da Fundação IBGE+, mas sim com o caráter ideológico e metodológico do governo Lula.
Segundo a Gazeta do Povo, a gestão de Pokman tem sido alvo de escrutínio desde sua indicação, e a desconfiança em relação à fundação atinge diretamente o Palácio do Planalto. Na verdade, desde que Lula nomeou o aliado Márcio Pokman para a presidência do IBGE em julho de 2023, o órgão tem vivido justificadamente sob constante observação pública. A nomeação foi feita sem o conhecimento da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que afirmou desconhecer o suposto economista. Pokman, filiado ao Partido dos Trabalhadores, já havia presidido o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, entre 2007 e 2012, onde acumulou críticas e denúncias de aparelhamento e ingerência nos estudos do órgão. Sua nomeação para o IBGE gerou um clima de desconfiança e temores sobre possíveis interferências na produção das estatísticas. Na época, Edmar Baixa, ex-presidente do IBGE nos anos 1980 e um dos pais do Plano Real, disse que Pokman possui uma visão totalmente ideológica da economia, que não hesitaria em colocar o IBGE a serviço dessa ideologia. A economista Helena Landau, responsável pelo programa econômico de Simone Tebet em 2022, também criticou duramente a nomeação, afirmando que Pokman não entende de estatística, não tem preparo para a presidência do IBGE e não tem nada a ver com a linha da equipe econômica no Ministério do Planejamento. Como vocês podem perceber, a imensa quantidade de críticas ao presidente do órgão responsável pelas estatísticas mais importantes do Brasil não vem de figuras da chamada extrema-direita fascista, mas de pessoas que, em algum grau, estão ligadas ao próprio governo. Mas claro, nada disso foi suficiente para abalar a confiança de Lula em sua escolha. O presidente, em sua sabedoria, defendeu sua nomeação dizendo: "Não é aceitável as pessoas tentarem criar uma imagem negativa de uma pessoa da qualificação do Márcio Pokman. Escolhi porque confio na capacidade intelectual dele. É um pesquisador exímio." E aí está. O pronunciamento do presidente dispensa qualquer dúvida. Se o Lula confia na capacidade intelectual de alguém, tenha certeza de que essa pessoa é no mínimo um gênio, o próprio Einstein. Afinal, quem melhor que ele para fazer escolhas tão acertadas, não é? Em outra matéria, a Gazeta do Povo relata que os titulares da diretoria de pesquisas do IBGE, a mais importante do instituto, pediram exoneração de seus cargos. Elizabeth Hipólito, então diretora, e João Alac Neto, diretor adjunto, justificaram a saída pela falta de interlocução com a presidência, seja lá o que isso signifique. Mas a situação não parou por aí. Na quinta-feira, 23 de janeiro, o IBGE confirmou a saída de duas titulares da diretoria de Geociências, Ivone Lopes Batista, diretora, e Patrícia do Amorim Vida Costa, diretora adjunta. E em meio a essa sequência de demissões, o diretor do sindicato ACE-IBGE, Paulo Lindsay, afirma que a entidade tem sofrido retaliações. Na semana passada, o sindicato recebeu uma notificação extrajudicial em que a gestão de Pokman exigia que os servidores não usassem a sigla do IBGE em seu nome, além de solicitar um levantamento de todas as áreas ocupadas pela entidade dentro dos prédios do Instituto. Paulo explicou que as áreas haviam sido cedidas à entidade por anos, até décadas, por meio de um acordo de comodato. Ironicamente, ele diz, abre aspas, "Não caímos de paraquedas. Nunca esperávamos uma atitude antissindical de alguém que teve tanto contato com o movimento." Fecha aspas. Embora as matérias ressaltem que essa crise não implicaria necessariamente em fraudes nos dados, o sinal vermelho está aceso. De fato, embora o cálculo oficial do PIB seja responsabilidade do IBGE, outras instituições também buscam medir a atividade econômica e a produção de riquezas. O Banco Central, por exemplo, é responsável pelo Índice de Atividade Econômica, o IBCR, enquanto o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV-IBRE, produz o Monitor do PIB, um dos índices que mais se aproximam dos dados medidos pelo IBGE. Isso levanta questionamentos sobre a credibilidade e a consistência das informações geradas, especialmente em um momento de tensões dentro do próprio Instituto. Embora as matérias enfatizem que não há fraudes nos dados, a mera suspeita causa danos irreversíveis à imagem do órgão, e a questão do que é ou não fraude vai muito além da simples e rasteira modificação dos valores numéricos. O verdadeiro problema está em como estatísticas e dados reais podem ser manipulados ou apresentados para criar narrativas irreais. Alterar definições, como o conceito de pobreza ou o que caracteriza o crescimento econômico, é uma estratégia usada para ajustar os dados conforme a narrativa desejada. Assim, em vez de refletirem a realidade objetiva, os números acabam sendo distorcidos para servir os interesses políticos, dando a impressão do cenário mais positivo ou controlado do que realmente é.
Sabemos bem que o plano dos socialistas que comandam o governo é criar a falsa ideia de que os pobres estão virando classe média, mesmo que seus salários continuem a mesma miséria de sempre. Consideremos 2 exemplos ilustrativos e relativamente fáceis de entender, os quais foram suportados por dados do IBGE de Pokemon. No início de 2024, o governo, apoiado por dados do IBGE, afirmou que pobreza e extrema pobreza atingem os menores níveis da história em 2023. Para sustentar essa afirmação, o governo definiu o que significa ser pobre como alguém que ganhe menos de R$ 665 por mês, com o valor sendo comparado a 2012. Ora, interessante, não? A inflação não foi considerada, e cá entre nós, alguém que ganhe, por exemplo, R$ 700 por mês, não ser considerado pobre só pode ser uma piada de extremo mau gosto. De forma semelhante, o governo anunciou que a taxa de desemprego de 2024 seria a menor da história. No entanto, ao analisarmos os dados mais de perto, vemos que esse milagre é basicamente fruto do crescimento do funcionalismo público, além de que os dados não fazem a distinção entre pessoas em subempregos e as demais, o que distorce a real situação do mercado de trabalho. Enfim, podemos chegar à conclusão de que um governo de mentiras só se mantém em pé se eles alterarem dados oficiais e modificarem a realidade com a ajuda de uma boa propaganda. Em toda ditadura é assim, e sempre foi, pois a maior das inimigas dos ditadores é a verdade. Enquanto a verdade estiver exposta ao povo, a popularidade dos charlatões e incompetentes socialistas em posições de poder não será tão grande assim. Em resumo, não confie nos dados do governo, sobretudo nos do governo do Molusco. Essas pessoas que hoje comandam o Brasil querem ter o poder de mentir para você, manipulando dados, ao mesmo tempo que tentam calar a oposição, usando a desculpa de estarem lutando contra fake news. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!